Oi pessoal, boa noite, tudo bom? Então, hoje a gente vai continuar falando sobre a rotina, né? Hoje é o último vídeo na realidade que eu vou falar sobre a rotina. Então, eu queria relembrar um pouquinho sobre o que eu já falei. No primeiro vídeo, eu falei sobre a importância do dormir e do acordar, né? Num horário que já é de costume, né? Que as crianças não podem ficar dormindo muito tarde e nem acordando muito tarde, né? E também falei da importância da gente continuar estimulando o cérebro com as atividades escolares, mesmo se eles não estiverem tendo aula online. Então, assim, você pode estar passando os deveres de novo. Lembra que a gente tinha conversado um pouquinho? Quem quiser ver, o vídeo tá aí ainda no grupo, tá? Quem tiver perdido ou quem não teve tempo ainda de assistir, tá bom? Então, o vídeo ficou no grupo, como de todos os outros técnicos estão ficando. O segundo vídeo eu fiz para vocês falando sobre a importância da higiene pessoal durante o período de quarentena, né? Até brinquei com vocês, falei que não é porque tá de quarentena que não pode tomar banho, tem que tomar pelo menos um banho por dia, né? Escovar os dentes, lembrar as crianças de escovar os dentes, né? Tudo direitinho. Da importância da limpeza da casa, principalmente as crianças estando mais tempo em casa. A gente precisa ter uma higiene de casa mais elaborada, né? Um pouquinho mais rotineira, né? Mais vezes, né? E também falei sobre alimentação, né? Vocês estão conseguindo manter a alimentação? Como é que tá? Estão comendo muita besteira, né? A gente tinha falado sobre isso. Hoje eu vou falar sobre duas coisas. Uma, na realidade, a Mayara já falou, que é a segunda coisa que eu vou falar. A Mayara falou e falou muito bem. A Mayara é a nossa psicóloga voluntária, né? Que a equipe também abraçou com muito carinho. Mas primeiro eu vou falar da importância das crianças estarem ajudando em casa. Isso também deve fazer parte da rotina. Ah, Tainá, quanto tempo que eu disponibilizo? De repente, você pode disponibilizar aí meia hora para a criança te ajudar em alguma atividade de casa, né? Mas lembrando que a organização do quarto da criança, se ela já tem uma idade, né, e já tem um entendimento para fazer, isso daí precisa ser obrigação da criança, né? Tainá, vai fazer atividade de casa o dia inteiro? Não, mas, por exemplo, arrumar a cama dela, juntar os brinquedos que ela espalhou, né? Os adolescentes, juntar os livros, juntar os controles de videogame, o que eles espalharam, né? As roupas, né? Um adolescente, por exemplo, já sabe como lavar uma roupa, ou então deveria saber, né? Pelo menos aquele início. Ah, Tainá, mas a minha filha, ela gosta ou o meu filho, gosta de varrer casa, mas varre casa mal. Nossa, mas ela não... Nossa, mas varre casa muito mal. O que eu faço? Porque é a única tarefa que ela gosta de fazer. Mãe, pai, responsáveis, vamos deixar o filho varrer casa. Ah, varre mal? Depois você disfarça e vai lá, dando uma varridinha por cima. Porque a criança também, ela não vai fazer perfeito, né? Mas assim, por que eu tô conversando isso com vocês? Às vezes a criança gosta de lavar a louça. Nossa, Tainá, mas deixa meu copo todo engordurado. O que eu faço? Depois você vai lá e dá um jeitinho. Mas assim, precisa ser estimulado isso. Se ela tem vontade de fazer, precisa ser estimulado isso, né? E assim, mesmo que ela não tenha vontade, ela precisa colocar isso dentro da rotina dela, de pelo menos arrumar o quarto dela, né? Que é o ambiente ali onde ela vive, ou pelo menos que ela dorme. Então ela passa uma boa parte do tempo dela naquele quarto, né? Ou dele, se for adolescente, ou... Ih, gente, desculpa, caiu aqui. Então, assim, é porque tá tudo adaptado aqui, então vocês me desculpem, tá? Então, assim, precisa ter sim uma rotina, precisa entrar aí no meio das atividades escolares, do dormir e do acordar no horário correto, da higiene pessoal, da alimentação, precisa entrar uma atividade de casa. Tainá, por quê? Por que eu vou fazer isso com meu filho?
olha só, gente. Por exemplo, lavar uma louça ajuda no controle motor da criança. Varrer ajuda no controle motor. Então, assim, esse é só um exemplo, né? Fora que já foi comprovado que crianças e adolescentes que ajudam em casa, eles têm maior desenvolvimento intelectual, maior desenvolvimento social, eles respeitam mais as regras, tanto dos pais como de hierarquias, como, por exemplo, de juízes, de policiais. Então, assim, seu filho lá na frente, tá? Já tem idade, tá dirigindo, a polícia manda parar, com certeza ele vai ter uma visão totalmente diferente daquela criança que nunca ajudou em casa, que nunca fez nada. Então, assim, isso é muito importante, né? A criança ajudar em casa também, se sentir útil nesse momento, isso é importante. Então, até para ajudar vocês também, às vezes vocês estão sobrecarregados, né? Então, assim, o brinquedinho da criança, a criança pode guardar. A cama da criança ou do adolescente precisa virar a rotina dela arrumar, né? Então, assim, já vai aprendendo até para ela também criar uma independência melhor. A gente fala tanto sobre independência, não é verdade? Da importância dessa independência. Então, assim, a gente precisa estar pensando por esse lado também. A segunda coisa que eu queria falar com vocês hoje a Mayara já falou e falou muito bem, que é assim, vocês vão me perguntar assim, eu sempre deixo isso por último, porque isso tem que ser realmente o último ponto da rotina diária e é o que deve ser feito só depois que a rotina realmente foi cumprida, né? Que é o brincar. Gente, as crianças, elas precisam brincar. Não é só dever de casa, não é só as atividades de casa, os horários perfeitos das refeições, entendeu? Então, assim, as crianças, elas precisam brincar, elas se desenvolvem na brincadeira, né? A Mayara falou muito bem, eu não vou estender a questão do brincar, mas assim, eu concordo, entendeu? Com tudo que ela falou, eu acho muito interessante essa questão do brincar. Eles desenvolvem a questão social, eles desenvolvem autoestima também. E é assim, às vezes vocês pensam assim, mas vai lá pra tia Tainá, vai ficar brincando lá. E assim, a brincadeira, ela diz muito pra gente. E deve dizer muito pra vocês, né? Se vocês começarem a observar como é que o filho de vocês está brincando, e isso passar pra gente quando a gente retornar, isso também é muito interessante. Vou dar um exemplo pra vocês. O autista, ele tem uma forma um pouco diferente de brincar, né? É o empilhar os objetos, é encarreirar, é separar por cor. Isso, pra gente, durante um diagnóstico que a gente está em dúvida, isso pesa bastante. Então, assim, uma criança que às vezes sofreu alguma coisa, ela fala aquilo pela brincadeira. Às vezes vocês falam assim, mas eu não sei o que aconteceu na escola. Às vezes a criança está falando através da brincadeira e vocês que não observam não conseguem identificar, né? Então, assim, é interessante também as crianças estarem brincando, brincadeiras saudáveis. A Mayara deu 2 dicas aí muito legais, né? Que foi a massinha, e teve uma outra dica também que eu adorei, aquela brincadeira que eu nunca tinha brincado. Eu não vou saber o nome não, mas foi bem interessante. Então, assim, vamos também pensar em tirar as crianças um pouco do celular, né? Um pouco de frente da televisão. Vamos fazer brincadeiras saudáveis, né? E assim, principalmente vocês que moram na mesma casa. Ontem eu estava até assistindo uma reportagem, achei super interessante. Falei, eu vou falar no vídeo. Vocês que moram na mesma casa, que podem se abraçar, o abraço, ele é extremamente importante. Então, muitas vezes ele acontece durante uma brincadeira. Então, assim, você não vai sair abraçando pessoas na rua porque a gente está em época de pandemia, não pode, não deve, né? Mas, assim, o seu filho que está com você dentro da sua casa, dividindo o mesmo espaço, né? Isso é extremamente importante. Então, gente, eu vou encerrar o vídeo por aqui, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus. Segunda-feira que vem eu volto com mais assuntos para falar com vocês. Não percam. Um beijo. Vão acompanhando dos outros técnicos, tá muito legal, que eu também tô adorando.